eu vou precisar lançar mão de algumas teorias na hora que eu for comentar os livros e contos, né, das literaturas africanas. Então eu decidi, trazer essas teorias para nós conversarmos sobre elas, tá? Então, nós vamos ter aqui um pouco sobre as teses sobre história do Walter Benjamin. Eu sei para algumas pessoas isso vai ser assim um pouco desafiador, vamos dizer assim, né? E o que o Benjamin traz, né, nessas teses? A diferença entre o historiador consciente e o historicismo. O historiador consciente, ele vai buscar, né, outras vozes, ele não vai ser aquele que vai ficar fixado no vencedor, naquele que venceu a guerra. Ele vai escovar a história, contrapelo para ver o que está por baixo, né? E quanto que o historicismo está a serviço, né, a serviço do poder e a outros serviços. Então, o que ele vai chamar a atenção também é que esse progresso tão decantado desde do iluminismo e tem vindo, né, atropelando tudo e todos, ele tem um custo muito alto, né? Ele traz a ruína, ele pressupõe que aquilo que não está ligado a ele não tem valor algum. Então, para os vencedores, cada um que pague o custo por esse processo, as pessoas vão ter que arcar, mas é pelo bem da humanidade. Esse é o discurso, né, que é um discurso muito difícil, é um discurso muito cruel, né? Só que para os vencidos, esse custo é muito alto, e o lugar do discurso deles é outro, e eles também precisam ser ouvidos, né? E aí ele conclama a pensar o escritor do romance, né, como um historiador consciente, vamos dizer assim. E por que é importante entender isso? Porque muito das obras que nós vamos ter contato nas literaturas africanas, elas vão trazer essa abordagem. Eu posso, por exemplo, pegar a mesma guerra com dois olhares. Mayombe do Pepetela, que engrandece a luta angolana e não mostra quase nenhuma mazela. E se eu pego os Cus de Judas, do Lobo Antunes, que fala da mesma guerra, não parece ser a mesma guerra, o olhar é terrível. Então, é preciso que a gente tenha em mente, né? Gente, eu peguei aqui assim, eu pensei as teses, né? Claro que tem muito mais ali, mas é preciso ter esses dois olhares, porque ninguém venceu nessa guerra, né? Entre Angola e Portugal, todos perderam. O Benjamin ele vai trabalhar numa narrativa oral. Mas o que é essa narrativa oral? Para ele, né? É dar conselhos, é ter algo digno para contar. Geralmente, o narrador tradicional ele não dá muitas explicações. Né? Se nós pegarmos lá, por exemplo, o texto bíblico, quando Jesus ia contar alguma narrativa, ele não explicava, né? Muitas pessoas não entendiam. Então, o que ele considera como uma narrativa de tradição é isso, é dar conselhos e contar algo digno de ser narrado. E o coletivo traz as suas interpretações. Em relação ao romance, ele vai dizer que está desde a antiguidade. Romance grego, né? O Bakhtin trabalha ali com os romances gregos, né? Mas a burguesia, o que ela faz? Ela dá um novo formato para esse romance. E o romance, já a narrativa tradicional era coletiva, né? E aí vamos pegar um pouco a tradição africana, de contar histórias em rodas e tudo mais. E quando vem o romance, ele tira esse coletivo. O que ele faz? É uma leitura pessoal, né? É uma leitura que você faz sozinho. E ele tem um fim em si mesmo, que é a página do romance. Eu não tenho como acrescentar nada ali, né? E o romance também entrou em crise. O que traz a crise do romance? A informação. Né? A informação é a necessidade de novidade, e essa novidade tem que sempre que estar, né? O que foi novidade manhã, à noite não é mais. E nós vivemos num mundo muito louco em questão de informação, né? E o Benjamin destaca Kafka como um grande romancista, né? Por quê? Porque ele tem um narrador que se aproxima do narrador tradicional. Por que ele se aproxima do narrador tradicional? Porque ele me explica, ele conta algo,
E o leitor que dê sentido à sua narrativa. Ele retoma essa posição daquele narrador, né? E aí tem uma frase-chave ali no texto do narrador do Benjamin, que é: metade da arte da narrativa está em não dar explicações, né? Isso é fantástico. E aí ele vem para um outro texto, que é a experiência e pobreza, né? Algumas experiências são tão pobres que elas não merecem ser contadas, e a guerra é uma delas, né? Tanto que soldados voltam mudos dos campos de batalha. Por quê? Porque eles estão pobres em experiências. A guerra é uma experiência que não merece ser comunicada. A experiência trazida da guerra, ela desmoraliza, né? Por quê? Porque é uma experiência da economia, da inflação, é o corpo pela fome, é a experiência de uma moral que não existe nos governantes. Então, não é uma experiência digna de ser contada. E aí ele fala que a Primeira Guerra Mundial traz essa pobreza, que veio marcando uma nova barbárie, que é a técnica, né? O que é a técnica? É uma repetição. Mas tem algo ali que ele chama atenção, que os artistas e pensadores tiveram que recomeçar do zero depois da Primeira Guerra, né? Porque o que eles tinham ali já não era nada que pudesse valer a pena de ser contado, e a própria demanda social e a própria situação que se vivia exigiu que a arte também trouxesse uma nova linguagem. Para o Adorno, ele vai trazer aqui dois elementos bem interessantes de ser refletido, né? No romance tradicional e o romance contemporâneo. Romance tradicional, o leitor, ele meio que assiste a narrativa, toma partido por uma personagem, aquele romance muito maniqueísta, né? Tem um bom e um ruim. E o narrador tem um domínio sobre tudo, sobre o pensamento de personagem, sobre o futuro, antecipa fatos, né? No romance contemporâneo, é diferente, né? As personagens são boas e más ao mesmo tempo, ela é como qualquer ser humano. Então é até difícil você tomar partido de uma personagem, né? E o narrador, ele perde a autoridade dele, porque ele tem uma distância estética agora. Ele assume aquela função da câmera de cinema, que ora aproxima, ora distancia, ora o leitor é posto em cena, ora ele vai para os bastidores. Ele tira do leitor a tranquilidade contemplativa. Exemplo, Kafka, de novo, né? Ele tira você do sossego, dessa contemplação, ele te incomoda. Essa é a grande questão aqui colocada, né? E o romance tradicional tem uma moral burguesa, né? A mulher infiel morre, que é a Emma, a Luísa, né, do Alencar, e o homem infiel é louvado, né, na figura do Cafajeste, que é o Basílio, do Primo Basílio, e o Julian Sorrel, né, gente? O Cafajeste, do Vermelho e o Negro. O romance contemporâneo, ele não tem essa intenção moral, entenda moral, religião, né? Surgem, tipo, epopeias negativas, os Judas, o que ele faz? Ele usa a palavra se a epopeia engrandecia, os Judas, ele desengrandece o que vai ser narrado. Não é a glória de um grande herói, é a derrota de todos os heróis. A linguagem não é uma linguagem elevada, é uma linguagem que usa termos de baixo calão, palavrões, né? E são narrativas muito ambíguas. Por exemplo, Kafka, o romance, não tem romance, que é o amor entre um casal. E não tem nenhuma explicação dos absurdos. Que romance que tem ali no Gregor Samsa? Né? Ele se apaixona por alguém, é a metamorfose, o processo? Não tem, não é essa a intenção, né? Não é esse o propósito. E o romance tradicional, ele é muito simples, né? Ele tem um enredo complexo, um tempo cronológico, um narrador que entra em diegético, diegético, heterodiegético. O romance contemporâneo, as personagens são complexas, né? No tradicional, elas são simples. Aí eu tenho uma inversão. Se eu saio de personagem simples para uma personagem complexa, eu vou sair de um enredo complexo para um enredo muito simples. O tempo acabou, né? Acabou a cronologia ali.
E o narrador? Ele é testemunha, ele é esfacelado, ele é câmera, ele é qualquer coisa. E o Agualusa chega ao ponto de, no vendedor passado, colocar uma lagartixa, osga, como narradora. Olha que coisa impensável, né? Então, nenhuma obra de arte moderna que vale a pena, ou que vale alguma coisa, né, deixa de encontrar prazer na dissonância ou no abandono. Então, é algo assim que nós também temos que ter bastante em mente. Bom, aí o Ginsburg traz uma linguagem do trauma na escrita de testemunho. Por que eu vou trazer essa questão da escrita do testemunho? Pepetela foi para a guerra, ele viveu, então muito do que ele narra é testemunho, né? Eu vou ter o Ondiak, o Bom Dia Camaradas é muito o que ele viveu, Luandino Vieira. Então, é importante nós compreendermos o que é essa literatura de testemunho. Ela começa com Primo Levi, né? Este homem com referências à Segunda Guerra Mundial. E os estudos latino-americanos, com referência como Rigoberta Manchú, né? E recentemente com narrativas carcerárias de Luiz Alberto Mendes, André do Rep. Então, o testemunho se refere à escrita de resistência também à colonização africana, como no caso Pepetela, tá? Estudo do testemunho trabalha, articula estética e ética como relações indissociáveis de pensamento. Então, o que o testemunho tende a fazer? Dar voz ao subalterno e ao excluído, né? Então, ele vai transgredir aquele cânone que nós estamos acostumados desde sempre. É a escrita do sobrevivente que está ligada à memória daqueles que não sobreviveram. Então, escrever é uma forma de dar túmulos aos mortos, para que eles não sejam esquecidos. Na literatura latino-americana, essa literatura de testemunha, ela remonta à Revolução Cubana, né? Então, ela vai articular o sujeito da enunciação, né, aos silenciados e subjugados, tá? Então, aquele que vai falar, ele fala em nome daqueles que foram silenciados. Então, a gente lida com culturas com uma inserção precária no universo escrito aqui da América Latina. Quantas etnias nós temos que também não têm esse domínio da escrita, né? A sociedade angolana conseguiu escrever a sua história em razão do impacto da violência colonial. E como testemunho, é elaborada uma perspectiva para a compreensão do passado a partir desses excluídos. Então, o que Angola faz? Ela vai falar do colonizado, o que ele sofre a partir das atitudes do colonizador. No Brasil, por exemplo, Seligman é um grande nome no estudo do testemunho. Ele tem falado muito desse teor testemunhal, ele tem construído um relato de vivência prisionais, né? A questão da repressão política brasileira, os horrores do mundo carcerário. Então, esse Mendes, Luiz Alberto Mendes, ele pretende alcançar uma perspectiva calcada na dor do corpo, isso aqui é cruel, né? Então, ele vai dar voz a um grupo muito excluído, que ninguém quer ouvir, que é o grupo dos presidiários, né, de penitenciárias, de cárceres. Então, estudar o testemunho significa assumir que cabe aos excluídos falar. E também eles têm o direito de definir os seus próprios modos de fazer, de escolher a fala, de escolher as palavras, de articular o texto. Se eles falarem, eles também vão deixar de ser excluídos. Então, aí o Lohans, ele é muito bom aqui, porque ele vai falar da resistência, né? Ele vai chamar atenção para a derrota dos movimentos emancipatórios do século XX diante das forças econômicas. Isso é algo muito pertinente, né? E aí ele propõe a pensar a resistência historicamente, ou seja, estudar os projetos e identidade histórica a partir das realidades atuais. Então, para ele, resistência tem um sentido de futuro,
e assumir a ideia, né, acerca do nosso lugar como investigador e nos obrigar a repensar os critérios do saber, que também se impuseram em tempos de derrota. O que eu estou chamando a atenção aqui? Eu espero causar algum desconforto. É para que a gente saia desse lugar de ler um romance na rede e comece a olhar o mundo, né? E a pensar no nosso papel, nosso lugar nesse mundo. E o Bose, ele tem no livro que ele trabalha com narrativa e resistência, né? Ele vai falar que a resistência se dá como tema. Por exemplo, Memórias do Cárcere, Costa dos Murmúrios, Nós Somos SEC, são alguns exemplos. E como forma imanente da escrita. Então, o tema eu vou tratar do assunto. Né? Memórias do Cárcere é um livro de testemunho, porque ele vai falar das memórias do cárcere dele. Costa dos Murmúrios é uma literatura de testemunho, porque ela também viveu ali. Nosso Musec também é uma literatura de testemunho, porque o Landino também viveu no Musec, né? Agora, ali eu tenho o tema, mas eu tenho a forma da escrita, eu também posso destruir o outro pela escrita. Lobo Antunes, de novo, Os Cus de Judas, o Luandino Vieira, quando põe o quimbundo na língua portuguesa, e Guimarães Rosa, né? Que faz isso há muito tempo. E tem aqueles que juntam os dois. Novamente, o Luandino Vieira pega tema e escrita, o Guimarães Rosa, da mesma forma, tema e escrita, e o Mia Couto. Luandino e Mia Couto, leitores de Guimarães Rosa, né? Então, a literatura, como ser ficção, resiste à memória. É nesse horizonte que os espaços da literatura, considerada em geral como lugar da fantasia, ela vai se tornar um lugar do quê? Da verdade mais exigente. Isso é muito importante. Literatura não é ficção. Literatura é realidade, já dizia Antônio Cândido, né? E aí o Riquet, né? O doce Riquet. Como ele sonhava em ter um mundo de paz e harmonia, né? Então, para o Riquet, a história ela vai provocar dois tipos de investigação: uma crítica e outra ontológica. Crítica por quem põe limites a qualquer pretensão totalizadora ligada ao saber histórico. Gente, não existe uma verdade histórica. Existe pontos de vista sobre história. E valida as operações objetivas que regulam a escrita da história. Ontológica, porque explica a estrutura do nosso modo de ser histórico, a partir do qual compreendemos a história. É muita história dentro de uma história, né? Mas é isso, gente, porque a escrita da história ela tem que ser regulada. Não dá também para você escrevendo qualquer coisa, eu tenho que regular. Bom, aí junto com a história vem a memória. Memória é a matriz da história, né? Considerada como tal. Mas ela é perigosa. Por quê? Porque é uma reivindicação da memória contra a história. Então, por exemplo, eu tenho excesso de comemorações de memórias feridas e passionais quando sobrepõem um enfoque mais vasto do crítico da história. Algumas memórias elas podem ser manipuladas, a memória ela não é pura, e dependendo da memória em que você vai comemorar alguma coisa, você está ferindo o outro. A vitória, não sei de quanto. Vou pegar um exemplo aqui, né, que o Todorov traz lá no Memória do Mal, Tentação do Bem. Segunda Guerra Mundial, vamos fazer lá nos Estados Unidos um evento dentro de um museu para falar sobre isso. E pedem para o Japão mandar algo. O que, que ele manda? Aquela cumbuquinha carbonizada do arroz, que a dona da cumbuquinha virou só uma fumaça na parede. Aquilo para os americanos foi uma ofensa, porque quem jogou a bomba atômica? Os americanos. Então, a memória da Segunda Guerra para os americanos é uma memória de vitória em relação ao eixo, mas para os japoneses é uma memória de muita dor, né? E o esquecimento, ele diz que algumas pessoas têm o direito ao esquecimento, né? Há esquecimento onde houve marca, por isso se relaciona com a memória, e a fidelidade ao passado, sendo o seu polo oposto. Então, ele diz que em alguns momentos o esquecimento é necessário, né? As impressões que vêm. Mas, assim, como é que alguém esquece algo tão traumático e terrível, né?
Muito complicado isso, porque esse esquecimento que ele propõe que está ligado a um perdão. E é muito difícil você trabalhar isso, né? Os sofrimentos, sejam eles qual forem, tornam-se suportáveis se os narrarmos ou fizermos dele uma história. Isso aqui é uma fala da Hannah Arendt, né, que ele coloca no final dessa palestra, que depois virou um livro, né? Mas é importante isso. Por que está aqui essa fala dela? Porque os romances africanos de língua portuguesa vão fazer isso. Ao narrar algo, né, ele vai se tornar suportável para aqueles, e uma forma de vencer traumas, né? E de reescrever, por exemplo, a gloriosa família do Pepetela, ele vai trazer à luz um outro viés da história. Olha que ele foi lá na Torre do Tombo, estudou todos os cronistas que estiveram lá e ele reescreve, né, a história a partir dos olhares e relatos angolanos. E aí, o Legoff, documento em memória, né? O que é um documento? É uma produção, uma montagem consciente ou consciente da história por uma determinada época e sociedade, e que também sobrevive, né? O historiador consciente ele tem que problematizar o documento, ele não pode aceitar. E a escolha de um historiador por determinado documento vai atribuir um valor de testemunha a esse documento. E o monumento? Desconstrói o conceito de que monumentos são grandes construções comemorativas, né? Monumentos podem ser cartas, fragmentos de textos, fotos, ossos, e tendo em conta o fato de que todo documento é ao mesmo tempo verdadeiro e falso, tem que se pôr à luz as condições de produção e mostrar em que medida o documento é instrumento de um poder. Então, é muito perigoso também, né? E assim, esse texto do Legoff, ele já mexeu comigo várias vezes, inclusive em relação à minha casa, né? Fotografias de família que eu mantinha guardada, e na verdade são monumentos, né, que a gente tem que expor, produções de bordados e crochês da minha mãe e minha avó, que eu mantinha guardado para preservar, e eu tomei consciência que eles têm que ser expostos, porque eles também são monumento da família. Então é um texto assim que provoca a gente, né? Muito interessante isso. E aí o Todorov e os abusos da memória. Bom, gente, isso aqui, em se tratando de Angola, Moçambique, é muito complicado também, porque o perigo da sacralização, né? Por exemplo, eu preciso relacionar um determinado acontecimento a outro. O Holocausto como justificativa para os ataques na Palestina é algo a se pensar, né? Pode? Como é que é isso? Bom, a banalização da memória é um outro extremo, que é transformar o mal extremo em arma retórica. Isso aqui é um perigo nas africanas, porque eles usam muito em Angola a guerra de libertação, e pouquíssimo se fala da guerra civil, né? Por exemplo, a guerra de libertação em Moçambique utilizada como arma retórica pelo governo, como exemplo de união do povo moçambicano, que permitiu a libertação do jugo colonial, e a mesma coisa em Angola. Em Moçambique se fala mais da guerra civil, em Angola menos. Então, Todorov nos lembra da política da memória justa, que é o equilíbrio entre a obsessão pelo passado e as tentativas de imposição do esquecimento. Então, a memória é um trabalho contínuo, que capaz de sobrepor aos processos, né, pré-estabelecidos de governo que estão no poder há mais de 20 anos em Angola, e etc., né? Quem, por uma razão ou outra, conhece o horror do passado tem o dever de erguer contra outro horror, muito presente, que se desenrola a poucas centenas de quilômetros, até algumas dezenas de metros da sua casa. Longe de continuar prisioneiro do passado, temos que estar postos a serviço do presente, como a memória e o esquecimento devem colocar-se ao serviço do quê? Da justiça, né? E aí, por fim, dar uma passada aqui por personagem, né? Para o Cândido, o romance baseia de mais nada em uma relação entre o ser vivo e o fictício, e que se manifesta através da personagem, né? Na vida, estabelecemos uma interpretação de cada pessoa a fim de conferir, né, a sua diversificação essencial, os modos de ser. No romance,
o autor ele faz algo mais coeso, né? Que é a lógica da personagem. Então, a natureza da personagem ela vai depender em parte da percepção que preside o romance e das intenções do romancista. Aí a gente volta no Bose, né? O que a escrita, o tema e essa construção de personagem, né? É preciso também pensar na visão dos meios, né? Que conhece, observação de pessoas, comportamentos. E aí nós temos também um panorama social que está posto nos problemas humanos, né? As personagens avultam, complicam, se destacam-se com sua singularidade num pano de fundo social, né? Então, tendo pensado, mas muito pensado esses conceitos, eu vou, a partir de agora, então, começar a comentar alguns romances. E aí eu vou trazer esses conceitos na minha fala, por isso eu tive o cuidado de trazer aqui para vocês também, para vocês entenderem um pouco. Qualquer dúvida, podem mandar algum recado, algum comentário aqui que eu vou tentar responder, tá bom?